Com isso, senhoras e senhores, teremos no próximo sábado, no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Olá, amigos e amigas do canal, bom dia a todos vocês, uma ótima segunda-feira. Estamos chegando com mais informação do nosso Flamengo. Dessa vez vamos trazer informação para você sobre o processo de licitação do estádio do Maracanã, a treta envolvendo Flamengo, Fluminense e Vasco. Também vamos trazer informação de como vai ficar a rodada final do Campeonato Carioca. Vamos trazer para você também informação de uma possível nova contratação do Flamengo. Confira nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva, deixe seu like, compartilhe e muito obrigado a você que já faz parte do nosso canal. E o Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca começa a entrar na sua reta decisiva. Hoje terminou a fase de classificação. Flamengo, primeiro colocado. Nova Iguaçu em segundo, hein? Que campanha extraordinária. O Nova Iguaçu terminou em segundo. Tem aí o artilheiro do campeonato e deixou para trás o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana, o Vasco da Gama e o Botafogo, que pelo segundo ano seguido está fora da semifinal. Então a ordem ficou Flamengo em primeiro, Nova Iguaçu em segundo, Vasco da Gama em terceiro e o Fluminense em quarto. Com isso, senhoras e senhores, teremos no próximo sábado, com horário a ser confirmado no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Teremos um Fla-Flu. E no domingo, provavelmente em São Januário, o estádio ainda pode ser definido, mas o jogo deve ser em São Januário, porque o Vasco faz o primeiro jogo como mandante, porque tem uma campanha pior do que o Nova Iguaçu. Domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Então, sábado, Fluminense e Flamengo. Maracanã. Domingo, Nova Iguaçu vai jogar contra o Vasco da Gama em São Januário, provavelmente. E pelo fato de terem as melhores campanhas, Flamengo e Nova Iguaçu entram com vantagem. E qual é a vantagem? Eles podem jogar por uma similaridade no placar, no saldo. Por exemplo, Fluminense vence o primeiro jogo por 1-0. Se o Flamengo vencer o segundo jogo por 1-0, o Flamengo se classifica. O Vasco vence o primeiro jogo por 2-0. Se o Nova Iguaçu vencer o segundo jogo por 2-0, ele se classifica. A igualdade no agregado dá vantagem a quem teve a melhor campanha. Eu falei os jogos de ida. Sábado, dia 9, Maracanã, Fluminense e Flamengo. Domingo, provavelmente São Januário, Vasco e Nova Iguaçu. E a volta será na outra semana. E aí uma inversão. No sábado, dia 16, Nova Iguaçu e Vasco, mando a ser definido ainda. E no domingo, Flamengo e Fluminense. Tem favorito? Olha, o Flamengo do Tite, até agora, as pessoas gostam de desmerecer e esquecem que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem 4 grandes e que foram disputados 3 clássicos. O Flamengo do Tite, até o momento, com o time principal em campo e o Tite na beira do gramado, não levou gol no Campeonato Carioca. O único gol que o Flamengo levou foi exatamente com o time alternativo, dirigido pelo Mário Jorge, e contra o Nova Iguaçu, que ficou em segundo lugar, que faz uma campanha histórica. Então, o Flamengo do Tite, enfrentando 3 clássicos, ficou zerado. Está intacto, selado, não levou gol no Campeonato Carioca e fez a melhor campanha. Sem dúvida,
a Taça Guanabara do Flamengo é impressionante. Mas vai enfrentar um time que, nos últimos tempos, tem sido aquele que tem conseguido competir com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, exatamente por isso, não tem favorito. Na minha avaliação, o Fla-Flu. Porém, o Flamengo parece estar muito mais encorpado e preparado nessa altura da temporada que o Fluminense. O Flamengo se apresentou antes, o Fluminense foi disputar o Mundial de Clubes, o Fluminense ganhou a Recopa Sul-Americana, mas o Fluminense não ganha um clássico no Rio de Janeiro desde os 4 que enfiou no Flamengo na final do último Campeonato Carioca. Vocês se lembram daquela goleada? A última final? Que o Fluminense fez história? Aquela foi a última vitória do Fluminense em um clássico carioca. De lá para cá, foram 13 clássicos e o Fluminense não venceu. Terá aí 2 oportunidades pela frente nos 2 próximos finais de semana para vencer o Flamengo, que, na minha opinião, está melhor preparado nesse momento. Mas Fla-Flu, clássico, com essa rivalidade, com essa grandeza, sinceramente, para mim, não tem favorito. E está quebrada a sequência, hein? Porque nos últimos 4 anos, Fla-Flu, a dupla, decidiu o Campeonato Carioca. O Flamengo venceu os 2 primeiros, em 2020 e 2021, e o Fluminense venceu em 2022 e em 2023. E agora não teremos Fla-Flu. Um deles vai para a final. Flamengo e Fluminense se manifestam aí sobre a tentativa do Vasco de suspender a licitação do Maracanã. Segundo o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abranches, a intenção do Vasco é apenas tumultuar. Olha só, a gente tem visto ao longo dos últimos 2 anos o Vasco ter judicializado tudo o que ele pode em relação à licitação do Maracanã e não tem obtido sucesso. Na verdade, a gente está com a percepção que o Vasco só quer tumultuar para impedir que se realize a licitação com a abertura dos envelopes. Cara, eu vou falar, mas é ridículo, né, cara? Esse comportamento da 777, das empresas lá parceiras do Vasco, só querendo tumultuar, só querendo atrapalhar aí o processo de licitação de Flamengo e Fluminense. Ele fala ainda que a licitação tem que prosseguir, tem que ir para a conclusão, e o Vasco parece que está com medo de deixar ir para a conclusão. Talvez tenha apresentado uma proposta ruim, não sei o que está acontecendo. É totalmente improdutivo, é uma demonstração de fraqueza do Vasco. O vice-presidente do Fluminense também, Matheus Montenegro, vai pelo mesmo caminho. Eles ficam arrumando argumentos que não tem nenhum sentido para tentar postergar a abertura dos envelopes, porque não querem que o processo acabe. A impressão que se tem é que o Vasco fica arrumando o assunto para deixar a torcida engajada. Então, vem com pode ser mesmo, vem com um monte de pauta sem sentido para manter a torcida ali. O Vasco tem um comportamento que não tem muita explicação, senão que quer manter aí essa relação com o torcedor. Cara, é surreal, né? Entre as acusações do Vasco está uma que alega que o Fluminense não tem certidão negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, comprovação de habilitação, da habilitação do contabilista e de comprovação válida de inscrição na Fazenda Municipal. Por exemplo, de acordo aí com o Montenegro, não é bem assim. O município do Rio não tem uma certidão única, uma certidão é emitida pela Secretaria da Fazenda e outra pela Procuradoria do município. Para você fazer a análise de qualquer contribuinte para regular, você tem que olhar as 2 certidões em conjunto. A nossa certidão da Prefeitura aponta 5 notas de débito que não estão mais na competência da Prefeitura, e sim da Procuradoria. Os caras vão ficar fazendo essas sacanagens, né? E tentando embargar a licitação só para tumultuar. É vergonhoso, cara. É vergonhoso. Cara, é coisa de time.
sem noção, é sem noção. É inacreditável, né? Quero falar agora sobre a chance de o Flamengo contratar um jogador da seleção portuguesa. Trata-se de William Carvalho. Ele tem 31 anos de idade, é volante, nasceu na Angola, se naturalizou português e está há bastante tempo jogando na seleção lusa. Atleta que pertence ao Betis. Informações que vêm da Espanha dão conta de que o Betis gostaria de negociá-lo por causa do alto salário, 2,5 milhões de euros livre de impostos por temporada. Então haveria a chance de o Flamengo contratá-lo já, antes do fim da janela de inscrições, para a lembrança de que temos até quinta-feira para a contratação de atletas. Curiosidade, William Carvalho marcou gol no final de semana na derrota do Betis por 2-1 para o Atlético de Madrid, temporada de 22 jogos, esse único gol e mais 3 assistências. Se chegasse ao Flamengo, chegaria para ser volante, um primeiro volante, aquele cara de contenção, muitas vezes até utilizado como zagueiro. Só para completar, de acordo com a imprensa espanhola, a negociação precisaria girar na casa dos 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais. O que o Flamengo diz sobre essa boataria? Conta que houve uma sugestão de um empresário brasileiro em relação a esse nome. O Flamengo está analisando prós e contras antes de tomar uma decisão sobre a contratação ou não do atleta. Você gosta do William Carvalho? Acha que ele caberia no Flamengo? Use espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal